Olá, nós estamos aqui mais uma vez para um IboaCast, recebendo pessoas maravilhosas conosco. Eu sou Graziela Nunes, coordenadora de mulheres da Igreja Batista do Olho d'Água, e estou com a minha fiel escudeira, Sinara May, e staff da Coordenação de Mulheres. É um prazer estar com vocês mais uma vez. e nós vamos dar continuidade àquela série que nós tivemos primeiramente e que foi um sucesso, edificando vidas, alargando as tendas na forma da gente se comunicar, né? Com o nosso público da igreja e um público para além da igreja. Então, fica conosco, porque vai ser maravilhoso, extremamente edificante. E quem são os nossos? E quem são os nossos convidados de hoje, Sinara? Hoje nós temos dois convidados muito especiais. Nós temos aqui o pastor Flávio Matos. O pastor Flávio Matos é pastor auxiliar da Igreja Batista do Olho d'Água, pós-graduado em Gestão Pública, empreendedorismo, aconselhamento pastoral e saúde mental. E temos também Raíssa Maia, cristã, 18 anos, graduada em psicologia. Sejam bem-vindos, pastor Flávio Matos. Seja bem-vinda, Raíssa. Muito obrigada, é um prazer, uma honra estar aqui hoje com vocês. É não somente prazer, privilégio poder participar de uma roda de mulheres inteligentes e dispostas a discutir temas que tocam direto o coração das mulheres e homens também. Nosso tema de hoje é inconformados, né? E jesuicidentemente, nós temos aí esse tema também sendo trabalhado em atividades do nosso Ministério de Jovens, né? E nós sentimos o desejo muito grande de trazê-los para falarmos sobre esse inconformar de uma forma genuína, porque vemos que é um tema extremamente legítimo dentro da juventude e dentro do universo adulto também. Mas a gente também observa que essa inconformação, ela também vem dentro ali do período da adolescência, né? Do período ali de transição da adolescência para a juventude. Então, observando todos os trabalhos que vocês têm feito, o Ministério Pastoral de Jovens tem feito, toda a movimentação dos jovens, a gente conversou e disse, não, vamos trazer e encerrar a quinzena da juventude, né, que a gente encerra agora em agosto, com esse trabalho e oportunizando tratar sobre esse tema, né? Bom, o que é ser um cristão inconformado? O que é que vocês podem trazer para a gente a respeito de o que é ser um cristão inconformado? Eu acredito que quando a gente pensa um pouco sobre ser inconformado, a gente sabe que é uma pessoa que não se conforma com algo, né? A palavra conformar vem do grego e ela significa basicamente se adequar a algo, se moldar a algum padrão. Então, a pergunta é, na verdade, como é que nós temos nos moldado nesse mundo? Nós temos nos moldados com os valores da palavra ou os valores que estão no mundo? Nós temos nos conformado com o quê? Então, essa é uma das perguntas que a gente precisa fazer para ser analisadas. Pois é, o cristão inconformado, ele passa por ser uma pessoa resiliente, né? Um sobrevivente. O inconformado é aquele que vê as coisas passando ao largo e eles estão incomodados porque eles querem fazer em alguma medida a diferença, especialmente hoje, onde pós-pandemia, por exemplo, os números estão aí propostos dizendo que as pessoas meio que ficaram muito iguais, porque o fato de ficarem presas em casa as tornou parecidas. Então, o fato de ser inconformado é divergir disso, né? É sair desse quadrado, sair dessa redoma e compreender que o mundo é muito mais do que estar dentro desse universo apenas virtual. Ser inconformado é ir contra a correnteza nesse sentido, né? Verdade. Muito bem. Quando a gente pensa nessa inconformidade, né? A gente pensa numa forma, né? Como se você estivesse se moldando a esse padrão. E aí o pastor falou sobre esse processo que nós vivemos aí na pandemia, onde todos passaram, então, a ser muito parecidos nos gostos, mas eu acho que foi algo limitado, baseado na limitação que foi nos imposta. Mas aí a gente leva para
pensando sobre aquele a quem servimos, aquele a quem professamos, que é Jesus Cristo, né? E a gente pensa em Jesus no seu tempo, né? E o Jesus que nós pregamos, que ainda é o Jesus vivo do nosso tempo. Eu pergunto ao pastor Flávio, Jesus era um inconformado? Era um inconformado constante, né? Por exemplo, você vê o capítulo 4 de João, ele poderia ter visto a mulher junto ao poço e passado ao largo, como eu disse anteriormente. Mas ele se incomodou com aquele cenário. E ali ele tem um movimento disruptivo, porque os samaritanos não se dão com os judeus, né? Então ele poderia ter ficado ali, não obstante o fato dele ser o próprio Filho de Deus. O que ele fez? Ele ensinou uma maneira diferente de enxergar o outro, e o outro diferente. Primeiro, ele rompe com a barreira do homem se aproximar de uma mulher. Segundo, ele rompe com a barreira do judeu se aproximar de uma samaritana. Mas é mais que isso, né? Ali fala de amor, fala de respeito ao próximo. E isso tem a ver com a necessidade de nós, cristãos, de modo geral, termos um comportamento de inconformado de maneira constante. Passa muito por isso, né? A gente não, como cristãos, nós que temos princípios que não são velados, são princípios que estão aí disponíveis na superfície do nosso cotidiano, precisam estar ali propostos o tempo todo. Nós não podemos nos conformar com nenhum tipo de discriminação, nós não podemos nos conformar com nenhum tipo de movimento onde pessoas são excluídas do todo. A gente tem que se aproximar dessas pessoas e apresentar um elemento que é diferente, que é um elemento que é divino, que é piedoso, que é misericordioso. É isso que está consignado na palavra e a gente precisa sobreviver com essa tese. Perfeito. Raíssa, poderia complementar sobre essa... Você vê Jesus como esse homem inconformado, aquele que não se adequou àquilo que era determinado para o seu tempo? Sim, com certeza. E outra coisa, quando a gente vem para o lado da juventude, a gente precisa mostrar para os jovens que eles não devem se conformar com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Por exemplo, assim, uma das principais causas de morte entre jovens é o suicídio. E aí a gente se pergunta por que isso tem acontecido? Os jovens, eles não estão encontrando o seu propósito, não estão encontrando uma razão de viver. Então, se nós seguimos o cristianismo, nós queremos parecer com Cristo. Então, nós estamos nos inconformando com aquelas coisas que ele diz que é errado, com aquelas coisas que ele realmente diz que nós não devemos fazer, nós não devemos seguir, porque hoje em dia as pessoas têm normalizado muitas coisas, inclusive muitos pecados. A gente vê hoje em dia que as pessoas separam isso de pecadinho e pecadão, e a gente sabe que não existe, tudo é pecado. Se a Bíblia diz que é pecado, é e ponto, a nossa opinião não importa. Só que a gente sabe que as consequências do pecado, elas podem ser diferentes, porém as pessoas têm normalizado, têm dado mais valor para aqueles pecados que aos olhos humanos acham, meu Deus, que coisa horrível, mas realmente não têm se tocado nas pequenas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Esquecem que é tão grave quanto, por exemplo, a mentira, a fofoca, a inveja, a cobiça. Então a gente não pode ser inconformado só nas grandes coisas, mas tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, tudo aquilo que de certa maneira afeta o nosso relacionamento com Deus. Uau! Vocês estão entendendo como é sentar à mesa com Flávio Matos e Raíssa Maia? Não é, gente, é um privilégio, não é assim para qualquer um, entendeu? A gente está aqui, mas se vocês quiserem sentar à mesa com os dois, eles estão aí para bater papo, e é um papo extremamente edificante, extremamente esclarecedor. Bom, qual é a diferença entre se transformar e se conformar, na opinião de vocês? A gente aqui está na transformação e conformação. Qual é a diferença para um cristão se transformar e se conformar? Pois é, o cristão que é conformado é aquele que está morrendo na guerra híbrida, né? Ele observa o que o outro faz e ele se sustenta no efeito manada. É o que a gente tem visto. Isso não tem sido um movimento que se distancia das igrejas, pelo contrário, né? Parte dos adolescentes e dos jovens que estão em comunhão ali com as igrejas, de um modo geral, tem trazido esses princípios que são reguladores
reguladores de consciência, e por conta disso, você começa a experimentar situações que antes pertenciam de maneira majoritária a um grupo exógeno, quer dizer, um grupo que está fora do contexto eclesiástico. O que a gente começa a ver hoje? Elementos que antes não se discutia na igreja estão hoje virando pauta principal. Quando a gente começou, por exemplo, discutir a questão que se relaciona a transtorno, a gente viu que não havia apenas autistas nas igrejas. E aqui eu não estou falando isso como se fosse uma patologia que não precisa ser discutida, pelo contrário, tem que ser abraçada. Mas não há somente autistas. Existem outras espécies de transtornos que precisam ser melhor estudados, precisam ser acrescentados no dia a dia das igrejas. As igrejas precisam, de maneira muito consolidada e consistente, desenvolver uma metodologia específica para poder abraçar esses que estão mais distantes. Se conformar, por exemplo, nesse contexto, seria dizer o seguinte: você chega com um filho especial na igreja e a igreja pode te dizer, aqui não é lugar para ele. Você se conforma com a tua realidade. A realidade. E uma igreja que tem necessidade e ela precisa se transformar, ela acolhe. E ela vai desenvolver as ferramentas, toda a engenharia, os mecanismos necessários para que esses que, em tese, poderiam ser excluídos, eles sejam incluídos no contexto eclesiástico. Ok. E, pastor, quando o senhor fala com relação ao acolher e ao desenvolver ferramentas e mecanismos, quando a gente pensa nos conformados, eu achei interessante essa palavra de essa reflexão de que o senhor trouxe de que a gente, quando se conforma, a gente anda na contramão, né, do que a igreja efetivamente precisa trabalhar. A gente vê hoje muitas igrejas tentando se moldar a determinados padrões para alcançar jovens, para alcançar adolescentes, aí sem fazer nenhum tipo de crítica ou não, mas eu vou trazer o termo que muitas vezes é usado até no meio cristão, as igrejas pretas, né, de paredes pretas, o que a gente usava na nossa época lá de juventude gelo seco. Sim. E todo a fumacinha, todo um aparato, toda uma superprodução, meio que para se parecer com um ambiente atrativo, saudável. O que vocês pensam disso? Eu vou me conformar de que eu preciso desses mecanismos para atrair jovens, adolescentes, até mesmo adultos, para estar num ambiente em que eles se sintam pertencentes. Vocês conseguiram compreender minha colocação? O que vocês pensam desse sentido da conformação? Uma das coisas que logo no início, quando eu assumi, por exemplo, na IBOA, o trabalho com os adolescentes, eu decidi que eu não faria cultos diferentes no intuito de angariar um público maior. Eu não queria ampliar a audiência da IBOA com os adolescentes por conta do modelo que se utiliza, que é isca e anzol. Por exemplo, venha a essa igreja e aqui você vai conseguir um namorado. Venha a essa igreja, você vai conseguir pagar seu boleto bancário. Venha a essa igreja e você vai encontrar o seu Isaac. Eu entendo que, aqui eu não estou jogando pedra em nenhuma igreja que se utiliza dessas ferramentas, só que eu compreendo que o princípio bíblico ele precisa ser respeitado de maneira reverente. Então, os cultos, e a Raíssa vai lembrar porque ela era adolescente à época, os cultos dos adolescentes, eles seguem o mesmo rito dos cultos regulares. Ou seja, você faz um momento inicial com louvor, música normal, você faz um momento de dízimos e ofertas, você faz um momento de oração e você traz a palavra. Ao final, se você quiser fazer gelo seco, se você quiser fazer fumacinha, se você quiser fazer o pulo, o salto mortal, o que você quiser, pode fazer, desde que seja respeitado um momento do da culto, reverência, né? É necessário. Porque, imagine, eu posso, por exemplo, como você mencionou, me acomodar imaginando que o meu filho, ele pode se revoltar contra mim porque um amigo dele tem um comportamento diferente na escola. Ele vai dizer, pai, eu quero ter o mesmo comportamento que o meu amigo tem. A mim não me interessa. Eu digo a mim, eu falo, nós como crentes, a gente precisa fazer esse filtro, não digo só crentes, eu digo nós cristãos, a gente que tem um mínimo de raciocínio lógico, a gente que quer guardar, proteger as nossas famílias, os nossos filhos, a gente tem que saber também ser supervisor, não apenas pai.
E é uma das coisas que a gente mais verifica hoje. Pai, mãe, mas não há quem supervisione. Ou seja, como eu tenho dito nos lugares onde eu falo, volta e meia, os meninos e as meninas são proprietários. Esse quarto é dela, esse quarto é dele, esse telefone é dela, esse telefone é dele. Aí você começa a estimular, né, no raciocínio das crianças, que eles são donos, eles são os governantes. Toda a linha de regulação que existe dentro de um lar passa pelo viés dos filhos, de tal maneira que chega um determinado momento que você pergunta: o que você quer almoçar, filho? E você vai almoçar de acordo com aquilo que teu filho indicou. Hoje vai ser um sushi. Então eu vou comer sushi. Hoje vai ser, sei lá, um filé. Hoje vai ser um filé porque ele escolheu. E você fica refém. Isso tem acontecido hoje de maneira muito ampliada. As famílias estão reféns dos filhos porque não há supervisão. Supervisão que eu digo legítima, cotidiana. Não é? E isso é o típico espelhamento que a igreja precisa fazer para a sociedade. E volta e meia, como você registrou aqui, a igreja tem espelhado a sociedade, ou seja, a gente tem trazido para a nossa realidade aquilo que é, como é que eu posso dizer, que é anômalo, e considerando aquilo que é anômalo como legal, como regular, como legítimo, e a gente tem desfigurado a estrutura para a qual nós temos sido vocacionados, que é a estrutura familiar. Isso é bem sutil, né? É verdade. Bem sutil. Eu sempre tenho ouvido, né, essa mesma palavra do pastor Flávio na igreja a respeito desses exemplos mesmo que o pastor citou. E às vezes a gente, até o ponto de, você citou o exemplo de perguntar até para a criança, o que você quer comer hoje? A partir do que ela determina, toda a família, então, passa a comer. Depois que ele falou isso na pregação, eu observo nos restaurantes onde a gente está, e isso é uma coisa que é latente o tempo inteiro. Filhinho, o que você quer comer? Mas você não acha melhor assim? Não, mãe, mas eu quero isso, e bate pé, e bate pé. E realmente, quando a gente fala dessa conformação, né, não significa dizer que isso é conforme de conformidade, porque não é conforme com a autoridade que a palavra nos ensina enquanto pais, orientadores, mentores de nossos filhos, né? Sim. E aí eu lembro, até chega ao ponto, né, pastor Flávio, né, de solicitar, bater a porta do quarto do filhinho da criança, perguntar: posso entrar, por favor? Você permite que eu entre para falar com você? Você está disponível agora para falar? Mãe, não mexe no meu celular, porque isso é meu, eu tenho que ter minha privacidade. Que loucura, né? Que loucura, não existe. Verdade. E aí o pastor tocou em alguns pontos, né, que é interessante, Raíssa, porque é da sua área, né? Também, né? Ele falou sobre esse adoecimento, né, da população e esse acolhimento da igreja, porque existem, não diria novas doenças, mas conhecimento das novas doenças, né, da mente e do corpo. Mas eu queria falar sobre uma doença do espírito, né? É uma doença do espírito, que é o pecado, é um adoecimento espiritual. E essa doença, ela produz alguns sintomas, né? Que são recorrentes quando nós não atentamos, nós não despertamos para isso. E aí eu pergunto a vocês, que sintomas o cristão deve se ater que demonstre que ele está se conformando com os padrões do mundo? Certo, eu vou retomar só um pouco do que tio Flávio estava falando sobre... Flávio. Tio pastor Não Flávio. baixa a cabeça, porque é isso mesmo, tio Flávio. O que ele estava falando Flávio. sobre a época que eu estava no Ministério dos Adolescentes e o culto era normal, eu acho que porque a gente tem que saber qual o propósito que nós queremos passar. Eu lembro que nessa época também falavam muito assim, nós não nos preocupamos com igrejas cheias, mas com infernos vazios. Então a gente tem que saber, tipo, poxa, os adolescentes estão indo pro culto, mas tem que ter o propósito, o objetivo maior, que é falar a palavra de Deus. E eu sei que hoje também é o que está acontecendo, graças a Deus, o Ministério de Adolescentes também realmente cresceu muito, a gente vê que eles estão bem engajados, mas também nós vemos que o propósito não se perdeu. E glória a Deus por isso, porque hoje a gente
gente viu na quinzena dos adolescentes que acabou agora, tantos adolescentes ali falando, alguns que eram mais tímidos, mas estão ativos nas atividades da igreja, e isso é um privilégio, isso na verdade é um presente. Por exemplo, assim, eu também era muito tímida no início, então eu lembro da primeira vez que eu fui fazer um momento de oração, da primeira vez que eu fui pregar, e eu tava sempre assim, nervosa, eu não falava nada, até que um dia ele chegou pra conversar comigo, tipo, eu acho que você precisa liderar um PG de adolescentes, eu acho que você precisa pregar, eu acho que você precisa fazer um momento. Então é muito legal que a IBOA tem esse cuidado de realmente ajudar, auxiliar os adolescentes. E hoje ainda mais com o Ministério Pastoral que faz os atendimentos, acho muito importante, muito necessário. Então isso dos adolescentes, o culto ser um atrativo, eu acho que só não pode perder o foco principal, que é Jesus, né? Amém, amém. E quanto aos sintomas, Pois é. vamos lá aos sintomas. E vocês poderiam enumerar alguns sintomas que vocês identificam? Certo. Vai lá. Não, Posso começar? Pois é, um dos sintomas que eu verifico, vamos lá. Eu estou pastoreando jovens e adolescentes, só que eu auxilio o Ministério de Oração, o Ministério de Casais, o Ministério de PG. Uma das coisas que eu percebi logo no início é que quando você pastoreia jovens e adolescentes, especialmente os adolescentes, você pastoreia os pais. Tá? Então, assim, nós temos mais de 100 adolescentes na IBOA, mas hoje, qual é o maior grupo que visita o meu gabinete? São os pais. Os adolescentes, eles têm uma liberdade comigo no sentido de que, como ano passado, depois de mais de 850 atendimentos, eu consegui meio que cercar quase todos eles, eles me perguntam coisas por mensagem. Então, às vezes, eles não precisam marcar um gabinete pastoral para que eu faça o atendimento. E O acesso é mais full time, né? Exato. Assim, é uma via muito transparente, muito, muito tranquila. Então, assim, não há muito embaraço entre mim e eles. Então, volta e meia eu atendo mesmo no corredor da IBOA, então atendo no Corujão, como volta e meia acontece por lá, ou então no WhatsApp faço uma vídeo com eles. Mas os pais, eles vão lá, vão ao gabinete. O pai, a mãe, vão com os questionamentos que são regulares. Mas, quando eles vão lá, frequentemente, uma das coisas que a gente observa é que aquele problema que está apontado num adolescente, o nascedouro, não é lá, é com os pais. Sim. Então, o que acontece? Eu começo a acompanhar a família. E isso é uma coisa que tem se evidenciado. E sintomas. Quando a gente observa, eu sei que um grupo de psicólogos, um grupo importante, vai destacar algumas performances de adolescentes por conta da reclusão da pandemia. Mas eu não advogo essa causa na sua total complexidade. Por quê? Porque existem situações onde o silêncio, o distanciamento, isso aqui são indicadores de que algo não está legal. São sintomas, eu não tenho dúvida. Do mesmo jeito que quando você se depara, por vezes, com um adolescente muito falante, ele está pedindo socorro. Sim. E as pessoas não estão percebendo. Um adolescente que, eu já disse uma vez, e quando você vai fazendo atendimentos recorrentes, você observa que o modus operandi é o mesmo. Então, quando um adolescente chega lá, há adolescentes que eu faço acompanhamento que eles no início tiveram muita dificuldade de falar comigo olhando nos olhos. Então, o que eles preferiam fazer? Desenhar. Há adolescentes que eu vou atender lá e eles dizem assim: tio, eu posso ver um filme contigo? Eu digo, vamos ver um filme. Eu disponibilizo o iPad lá, a gente vai ver um filme de 20 minutos, 30 minutos. Porque o que ele quer me dizer está no filme. Sim. E a partir dessa rotina aqui, dessa janela, você vai identificando quem é o adolescente. Porque ele, algumas vezes, tem receio de falar, ele quer saber se ele pode confiar em mim. E para ele confiar, eu tenho que andar com ele uma légua, comer 1 quilo de sal, que é exatamente esse tipo de acompanhamento que a gente faz. Então, é sintomático. Há uma série de sintomas que podem identificar algum tipo de transtorno. E quando eu falo de transtorno, eu estou falando também do transtorno, aquele que acolhe o pecado. E eu estou falando daqueles adolescentes e jovens e adultos também, que fazem uso de pornografia, que fazem uso de entorpecentes. Porque em algumas oportunidades, eu percebo claramente que essa bengala moral nada mais é do que um recurso social para vocês ir para sua caverna, tanto quanto Elias foi. Sim.
Sim. Verdade. Sim, eu também acho que um dos sintomas, por exemplo, as pessoas acabam endurecendo o coração. E com isso, muitos jovens falam assim: ah, eu não vou para a igreja agora porque eu vou perder a minha juventude. Ah, eu vou pecar porque Deus vai me perdoar mesmo. Ah, eu tô seguindo as coisas principais que tá escrito na Bíblia, vou para a igreja dia de domingo e tá tudo bem, sendo que não tá tudo bem. Tipo, a gente precisa estar com o nosso coração sensível ao Espírito Santo. E eu acredito que as pessoas acabam colocando muitas desculpas e isso acaba endurecendo mesmo o coração. Por exemplo, eu até falei recentemente na igreja que às vezes as pessoas colocam muitas desculpas para ir até mesmo em programações da igreja. Tipo assim, eu não vou numa ação social que vai ter porque eu não tenho tempo, eu não vou na vigília porque eu tô ocupado, eu não vou no culto porque eu tô cansado demais. Só que a gente precisa ter cuidado com essas desculpas porque algum dia elas vão custar caro e às vezes tão caro que a gente nem consegue pagar. Então assim, a gente tem que ter cuidado com esse sintoma do coração estar endurecido. Porque quando a gente vai legalizando o pecado, normalizando o pecado, deixando entrar na nossa vida, quando a gente se dá conta, a gente já tá muito longe. E a gente percebe, meu Deus, eu tô tão afastada de Deus, eu tô tão distante. E às vezes a culpa é porque a gente deu abertura pro pecado, a gente abriu uma brecha e agora para fechar é mais difícil. Então a gente tem que ter cuidado realmente com as desculpas que nós damos no nosso dia a dia. Nós precisamos ter cuidado também como está o nosso coração, qual é a voz que nós temos ouvido, é a do mundo ou é a de Deus? Nós temos nos conformado com as coisas que o mundo está nos apresentando ou temos nos moldado ao padrão do que a Bíblia fala? É verdade. E assim, quando vocês colocam os reais sintomas, por vezes eu já conversei com o pastor Flávio e é aquela coisa que um fruto não cai longe da árvore, né? Então, assim, o adolescente, o jovem, ele tá ali se mostrando com esses sintomas, às vezes sutis, mas às vezes, para quem entende de comportamento, muito aparente, né? E pedindo socorro o tempo inteiro. Sim. Só que muitas vezes a gente acha que isso acontece fora das quatro paredes da igreja e a gente vê cada vez mais que dentro dali do nosso contexto a gente tem as arestas que precisam ser aparadas, os tratamentos que precisam ser, né, desenvolvidos. E eu louvo a Deus que a nossa igreja ela tem uma percepção clara disso, né? Ter um pastor com o coração especializado ali em comportamento, para entender que o comportamento ele é para além da ciência, ele é espiritual, né? Ele tem um cunho espiritual. E a gente precisa realmente resgatar a identidade a partir de quem nos criou, dos jovens, dos adolescentes, fomentar isso o tempo inteiro. Eu acho que um dos sintomas também é buscar validação onde não precisa encontrar validação, né? E a gente falava sobre isso num grupo de mães da escola da minha filha, esperando validação do professor, esperando validação do diretor, esperando validação de alguém, porque muitas vezes não tem a validação e a direção e o suporte em casa. Na verdade, a seara é grande, né, gente? Tem muita coisa para se trabalhar. A relativização também é um sintoma, né? Isso tudo é muito relativo. Sim. Tudo é muito né? relativo. Passa a ser muito relativo, né? Teve uma pessoa que foi pregar na igreja uma vez, uma mulher, ela foi num culto não sei se ela foi num culto de mulheres, num culto aberto, acredito eu que tenha sido uma vigília, e ela falou assim, olha, a juventude ela gosta muito da pronúncia da frase, nada a ver. Aí ela disse, mas essa é a frase que o inimigo mais gosta, nada a ver, porque aí você abre o espaço para relativizar, né, normalizar e inserir ali uma semente da dúvida, e Deus não é um Deus de dúvida, é sim, sim, não, não. E vai abrindo brechas, né? Eu acredito que são nas nossas permissões que a gente vai abrindo essas brechas espirituais, porque o mundo espiritual é tão real quanto nós conversando aqui hoje. É verdade, é verdade. Gente, quais são os desafios ou os obstáculos que nós enfrentamos ao tentar viver de forma inconformada com o mundo? Essa aí é
Meu Deus, são tantos que eu nem sei Essa é como da listar. roda, pastor Flávio. Essa é da roda? Traz da roda, essa é da... Da roda. Aquela pergunta que chega no meio, né? No meio lá. Eu anotei aqui uma frase que eu ouvi um dia desse, lendo um material e estudando um pesquisador que eu gosto muito. Ele falou que a nossa luta maior, a luta do século, é a luta da estética perfeita, né? Essa tem sido o maior desafio dessa O geração. padrão, né? A estética perfeita. E aí você tem, naturalmente, essa busca desenfreada que pode fazer com que você fique convalescendo, né? Porque a busca pela estética perfeita é uma busca que é inatingível por vezes, né? Você vai se colocar no lugar do outro, buscando o corpo do outro, a mente do outro, a beleza do outro, quando você não é o outro. E esse atingimento de metas, ele tem um custo, ele tem um preço, ele tem renúncias, né? Só que essas renúncias podem, nessa caminhada, elas podem ferir muitas pessoas, podem ferir a si próprio, né? E esse desdobramento, ele tem alcançado patamares, assim, nunca dantes visto, por exemplo. E quando eu falo disso, eu estou falando de todo mundo que se relaciona com ansiedade, que se relaciona com depressão e com o grupo da ideação suicida. Os números atuais, os últimos números do levantamento de 2020 e 2021, eles estão apontando para como é que eu posso dizer, um resultado. Pandemia? Não digo só antes de pandemia. Emocional? Já havia, Um crescimento? um crescimento. Uma curva de crescimento. Mas dentro da família. Dentro da árvore genealógica, o que acontece? Se houve um episódio de ideação suicida, alguém conseguiu dar cabo da vida, na raiz, alguém mais fará o mesmo. Sim. E é isso interessante porque isso não 100% dos casos isso acontece? Não, mas o ponto é que a curva ela foi impactada. Ou seja, mais números estão apontando para essa mesma situação. Existe um motivo, pastor, para isso? Para Existe uma ligação com... os reguladores emocionais, por exemplo. Uma coisa que eu tenho estudado esses últimos dias é que o primitivismo ele é o pai da violência. Então, o que eu quero dizer com isso? Um filho que vê um pai agredindo a mãe em casa, ele vai replicar. Ele vai replicar isso aqui. Isso é um fato. Né? Um filho que vê um pai fazendo uso de qualquer entorpecente em casa, ele vai replicar. É 100%? Não. Mas o percentual é alto para que ele faça o mesmo. Se um pai, ele é não somente um agressor, não digo só agressor do ponto de vista físico, mas um agressor emocional. Agressor moral, ele vai fazer isso. E esse primitivismo tem feito com que um grupo muito importante entre jovens da nossa sociedade desista dos relacionamentos profundos, desista dos relacionamentos contundentes. Eu falei um dia desse numa palestra que há hoje um grupo que precisa ser estudado com menos moderação, ou seja, com mais contundência, que é o grupo que se associa com a agamia. Falei isso lá na igreja um dia desse. Sim. É um grupo que não quer namorar, é um grupo que não quer casar. É algo estranho, isso não é comum. Não é comum. E aqui eu não estou jogando pedra em quem não quer casar. Não tem nada a ver. Eu quero dizer que há um grupo que se solidariza com esse conceito. E é um conceito que tem ficado muito robusto. Por quais elementos? A gente precisa saber o que está proporcionando, o que está estimulando, quais são os difusores. Porque não é da noite para o dia. Você há pouco mencionou que uma fruta não cai longe da árvore. É um fato. Agora a gente precisa entender árvore. Exatamente. Não é olhar para o fruto. E quando o senhor fala assim, nós temos jovens, nós temos uma sociedade que dentro de todo esse contexto, ela não quer profundidade. Isso também a gente pode considerar que essa profundidade nos relacionamentos, a profundidade em tantas coisas que precisariam dessa profundidade, o relacionamento com Deus fica comprometido? Total comprometido, imagina. Eu não quero me comprometer, não quero renunciar dentro do meu casamento. Eu tenho um casamento superficial. Certamente eu tive um namoro superficial. Sim, Isso é um fato. Se eu tive um namoro superficial, todas as minhas relações de amizade eram superficiais também. Então é uma tendência que respeita a curva. Vai respeitar a curva. Então, inevitavelmente, você vai fazer com que isso se debruce em qualquer elemento onde você esteja inserido. Igreja, trabalho. Como é que você vai, por exemplo, isso eu sei que as empresas têm feito hoje. Você vai, por exemplo, você vai bem que nos Estados Unidos, você vê que há empresas que fazem uma busca, a busca eles chamam de busca perfeita. O que é a busca perfeita? Eles buscam anomalias. O que é isso?
você vai ser entrevistado hoje, o entrevistador pergunta, quem é seu pai? Qual é o sobrenome dele? Ele é um herói de guerra? O que ele fazia da vida dele? E a sua mãe fazia o quê? Ele começa a fazer perguntas não sobre a pessoa, mas sobre o pai, para saber o nível de profundidade relacional. Porque isso vai falar muito do que ele vai ser como profissional naquela empresa. Agora você imagina, um marido que tem uma relação superficial com a esposa uma relação superficial com o marido. Como que eles serão profundos numa relação com Deus? Pouco provável. Pouco provável. Então, é aquele povo que eu brinco com eles, que eles são meio que inanimados. Então, assim, eles vão viver eternamente com a mamadeira, querendo o leite. Mas quando algo mais robusto lhes for apresentado, eles vão declinar. Então, o nosso maior desafio nós podemos considerar que é alcançar famílias? Não tenho dúvida disso. É alcançar as famílias e eu digo mais que isso, inclusive, Grazi e Sinara. Eu penso que é alcançar as famílias e supervisionar as famílias. Porque a mim me parece complexo eu alcançar a tua família e não me interessar por ela. Sim. Eu posso te alcançar, posso fazer uma visita cordial, normal, tranquilo, respeitoso, mas eu não me interesso pelos teus dilemas. Não adiantou a visita. Entende? É tipo você fazer um evento. Você faz um evento pontual, mas o evento ele tem um prazo. Encerrou o prazo, acabou o evento. A igreja ela cumpre outros propósitos. Na medida que eu interajo com você como família, eu me importo com os teus dilemas, a igreja ela toma uma proporção diferente. Continuidade. Continuidade. E assim, é relacional, é intencional. E eu me aproximo de você, a gente se aproxima daquilo que Deus desenhou para o projeto família. Qual ainda só para a gente fechar o obstáculo, o jovem inconformado, qual é o maior obstáculo que o jovem inconformado com os padrões desse mundo enfrenta hoje? Eu acredito, por exemplo, isso que falaram da estética perfeita que vocês estavam falando, eu acho que é uma preocupação muito grande hoje em dia dos jovens, dos adolescentes. Meus amigos da escola, eles não partilham da mesma fé que eu, então como que eu vou me posicionar? Só que lá em Gálatas fala também, né? Tipo, nós estamos procurando a aprovação do mundo ou a aprovação de Deus? Quando a gente entende que nós precisamos nos posicionar a favor de Cristo, isso pode custar. Tipo, nem sempre é fácil, pode custar amizades, pode custar ouvir palavras duras. É normal, é natural, mas nós estamos fazendo isso por algo maior, por um propósito maior. Então, eu acho que quando a gente entende o propósito, as outras coisas ficam mais fáceis de lidar. É uma estratégia, eu falo muito para mulheres, eu cuido de mulheres, e eu ajudo mulheres a encontrarem o seu propósito. E uma das coisas que eu tenho cada vez mais certeza é que um alvo do inimigo é literalmente destruir propósito. Porque sem propósito, sem sentido, totalmente vulnerável a qualquer vento de doutrina, a qualquer passo, né? E os obstáculos são muitos, mas a gente vence. Porque nós somos indesistíveis. Isso é de roda, não é? Não é de roda? É da roda. Indesistíveis. Mário Porto, né? Programa da manhã, cedinho, pastor Mário Porto. Indesistíveis. Certo. Então, um texto, né, que nós estamos trabalhando aqui, mesmo que não citado, né, na sua totalidade, nós estamos falando sobre Romanos 12, versículo 1 e 2, né? Que é um texto que eu amo, né? Aprendi muito bem com o pastor Joel Ramos me ensinando na minha tenra adolescência e sempre foi outro dia, Sinara, na cabeça, né? Verdade. A minha adolescência, inclusive, tá bem fresca, eu tenho tudo na mente. Então, o pastor Flávio citou, né, ele, quando falou sobre essa cultura da renúncia para obter o corpo, né, Raíssa, para seguir esse padrão todo. Mas aí o texto de Romanos, ele fala no versículo 1 do capítulo 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí o pastor falou sobre renúncia que muita gente está disposta a fazer, né, Grazi? Para ter um corpo saradão, deixa de comer,
faz aquele, como é que é a dieta Intermitente, né? intermitente, o jejum intermitente. O jejum intermitente, É o que né? eu não entendo. Muita Eu gente sempre faz. questiono de, cara, tu faz um jejum intermitente, beleza. E o jejum de oração, tu tá praticando assim, só pra gente saber. Só pra gente Esse é saber. permanente, né? O jejum Não, intermitente. O nosso jejum é permanente, né? É verdade. E aí a gente fala sobre esse. Muita gente está disposta a fazer, né? E As aí chama-se renúncias. sacrifício, o seu sacrifício. Mas aí eu pergunto: o que significa oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Não é fazer jejum intermitente. não. Talvez até seja em alguma medida, né? Não vou Gente, aqui. peraí, não vamos fazer não vamos não vou. pagar terror pro jejum intermitente, porque, inclusive, eu sou adepta, tá, do jejum intermitente, e ele é pra cuidar do templo. Sim. Ele é pra cuidar do Sim, templo. sim. Olha, não vamos. A gente vai ter um IboaCast só pra isso. Ó, Ó, o pastor Sarado. o chamamento inicial não é para todo mundo, é só para quem é irmão, né? Percebe que já uma Irmãos. irmãos. Rogo-vos, pois, irmãos. Irmãos, não é para todo mundo, é para quem é irmão. Ou seja, para quem está apegado à mesma fé. Não é? E quem são os irmãos? São aqueles que estão saudáveis, mas são também aqueles que estão chagados, né? São os feridos. Eles são irmãos também. Agora, irmãos a partir do princípio da fé. E aí fala de uma igreja, de um corpo que precisa ser vivo. Ou seja, aqui não está falando daquela coisa, eu vivo o tempo todo, vivo full time dentro da igreja, fazendo, abrindo mão da família, abrindo mão de outras questões, porque eu preciso fazer o tempo todo dentro da igreja. Não é disso que está falando. Está falando de um corpo que é ativo, ou seja, é um corpo que se envolve com as atividades operacionalizadas pela igreja de Cristo. Isso é um ponto, né? Puro. Eu estava falando agora há pouco do pessoal que eu atendo que faz uso de entorpecentes. Né? E vocês sabem, eu não atendo apenas pessoas da IBOA, eu atendo irmãos católicos, o pessoal da igreja católica, os queridos que me chamam de irmãos, eu os considero irmão também, de outras vertentes religiosas. Volta e meia tem alguém lá que vai me visitar e eu respeito, eu atendo com uma tranquilidade. A mim me interessa muito fazer esse tipo de atendimento, né? Então, o que eu vejo? Uma pessoa que faz uso de entorpecentes, ela não está com o corpo saudável, sadio, são. Sim. Então, assim, já deixa de cumprir uma dessas regras. Então, manter o corpo limpo, porque para o santuário, o templo do Espírito Santo, não pode haver esse tipo de obstáculo. Eu digo lá para o pessoal que faz uso, eu digo, olha, pergunta às vezes, pastor, como é que eu me livro disso? Eu digo, ó, se livrar é uma questão de renúncia profunda, né? Mas só que essa renúncia não acontece da noite para o dia. É uma renúncia, ela é acrediário, né? Porque você vai renunciando não somente a ciclos, mas vai renunciando a pessoas, renunciando a estações e renunciando a horários. Então, por exemplo, eu atendi um jovem que disse para mim que alguém entregava a maconha na casa dele. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, você vai bloquear o telefone dessa pessoa. E ele começou a fazer os bloqueios para todo mundo que levava droga na casa dele. Começou a bloquear. E aí, é claro que isso gera... A mente da pessoa vai bugar porque o organismo está viciado naquilo. Por mais que a pessoa diga, não, eu fumo socialmente, eu posso parar quando quero. Ela não para quando quer. Exatamente porque ela sabe que socialmente ela pode fazer uso da hora que ela quer. Ou seja, ela é escrava daquele elemento, escrava daquele produto, ela é refém daquilo e ela não se dá conta. Então, assim, nós precisamos, como cristãos, nós precisamos estar ancorados em elementos que estejam o tempo todo pensando, peraí, o meu corpo, ele está saudável? Eu faço consultas regulares, eu me dedico fazendo atividade física. Eu preguei um dia desse na igreja. Muitas pessoas estão indo para as igrejas e esquecem que precisam cuidar do templo. Estão focadas apenas na leitura da palavra, fazendo uma ação social, mas esquecem de fazer uma dieta saudável. Esquecem de comer alimentos saudáveis. Eu sei que as pessoas podem dizer, mas eu não tenho uma condição financeira que me possibilite. Não tem só a ver com dinheiro, a gente sabe disso. Não, claro que não. Quem quer comer de maneira adequada, come e fazendo pouquíssimo uso de recurso. Então o ponto não é só isso. Então, ter uma vida ativa, ter uma vida saudável e fazer o culto racional é viver, como Paulo dizia, né? Peripatel, andar em espírito, né?
andar, como é que é andar em espírito? Eu andar orando o tempo todo? Não, mas é preencher o nosso copo com coisas que sejam abençoadoras, né? Eu não sei se cabe, mas eu vou dar um exemplo aqui bem pessoal. Todo mundo se admira, né? Ou então até faz bullying comigo por eu ter me tornado vegetariana há mais de 2 décadas. Não né? entendo. Ninguém entende, todo mundo faz bullying, mas enfim. Mas não é só o vegetarianismo. Eu realmente trouxe esse estilo de vida mais natural para mim. Mas a decisão, há 3 anos atrás, de tirar o açúcar, foi uma decisão tomada muito no cunho espiritual. Porque eu entendia que o açúcar, ele tinha um efeito em mim extremamente prazeroso e extremamente danoso quando eu perdia o controle. Uhum. Eu perdia o controle. Então não era uma caixa, não era um chocolate, era uma caixa de chocolate. Não era uma sobremesa, era o pote da sobremesa, né? E eu comecei a ver que as minhas reações, elas eram... Eu precisava daquilo. Então, um dia eu disse, nossa, mas a palavra diz que eu não vim para ser escrava de nada, né? Eu estou liberta. Então, o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, eu entendo que esse sacrifício é tudo que faz com que eu fuja do meu fruto do Espírito, do meu domínio próprio, né? Isso interpela na minha relação com Deus. Então, eu disse, não, é uma decisão espiritual e que vai, obviamente, colaborar com a minha decisão física, com o meu estado físico. Então, eu acho que esse meu exemplo, que eu espero que inspire, mas que não é fazendo nenhuma apologia, né, a um estilo de vida, ele é muito próprio. Eu acho que isso, quando a gente começa a pensar em que todas as nossas ações, elas precisam efetivamente, de forma intencional, nos levar a um relacionamento de mais intimidade e sermos mais inconformados com o que o mundo está pregando que é bacana, eu acho que esse autoconhecimento, essa autoanálise das nossas condutas, elas acabam nos levando a muito mais próximo do nosso propósito, dessa reverência e da conformidade com a palavra. Eu acredito que é mais ou menos por aí. Antes de Raíssa falar, por exemplo, quando ele menciona aqui o culto racional, observa que há uma diferença importante entre um culto passional e o culto racional, né? O culto passional seria esse culto ao corpo, por exemplo. O culto à estética, o culto a outras coisas que, em tese, só vão suprir as demandas e as necessidades do meu exterior, né? Mas aqui o culto racional, ele avança o sinal, ele vai para além disso, né? A margem é outra, ou seja, eu preciso atravessar o rio, eu estou preocupado com isso aqui, mas eu estou, em princípio, preocupado com as questões que estão aqui, que são as que se relacionam com o espírito, né? Então o culto racional fala muito mais nesse sentido, né? Sim. Sim. Não perder essa razão, né, que Grazi, eu acho que em suma ela quis dizer isso, né? Enfim. Antes de eu Raíssa, sugiro, Raíssa inclusive, que vocês se tornem já complementar essa vegetal. Vai já complementar essa pergunta, mas aí você vai responder dentro daquilo, né? Nosso tema inconformados, ele é muito abrangente, né? Eu acho que nós falaríamos aqui 2 horas, muito mais, porque nós já passamos por várias temáticas dentro desse tema. Não, cabe um outro momento, eu tenho certeza. E aí, a gente tem aqui uma pergunta que aí dá para vocês responderem dentro daquela pergunta que eu fiz primeiro, mas dá para a gente responder também com isso. Geralmente, o inconformismo do cristão é visto como intolerância, conservadorismo ou como preconceito. Diante desse contexto, de que forma o inconformismo cristão impacta positivamente na sociedade ao nosso redor? E aí você pode começar respondendo, Raíssa. Tá bom. Somos mesmo? Somos esses intolerantes, conservadores? Voltando rapidamente à antiga pergunta, quando fala também de culto racional, eu acho que também é um culto que a gente
tá com entendimento, sabe o que está fazendo. Por exemplo, hoje muitas pessoas estão ali no culto, mas a mente está em outro lugar. Ixi. Hoje querem fazer uma oração, mas precisam de um fundo musical para ter um climinha para orar. Outra coisa também, às vezes estão ali cantando louvores, mas não estão assim realmente declarando aquilo com fé, com entendimento, na verdade estão fazendo isso de uma forma vazia. Automático. Exatamente. E às vezes estão cantando coisas e nem se dão conta do que estão cantando, que às vezes pode ser algo sério e a pessoa nem está se ligando para isso. Entra na minha casa, entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Exatamente. Eu tenho cuidado em cantar isso, viu? Pois é, porque aí Deus entra e depois a pessoa reclama, então tem que saber tô passando por isso? o que tá pedindo, o que tá louvando, enfim. E eu acho também que oferecer o nosso corpo em sacrifício é dar. Então eu acho que a gente dedicar realmente a nossa vida para Jesus, a gente dedicar a nossa existência, o nosso viver todos os dias para Deus. E eu acho que também tem muito a ver com santidade. Na EBD dos jovens, a gente fala muito que santidade não tem a ver com se sujar, tipo, eu estou muito sujo e tal, mas é se sujar e se lavar. Mesmo que eu peque, eu vou me arrepender. E se eu não me arrepender, eu vou orar para o Senhor trabalhar aquilo no meu coração, sabe? Eu acho que a gente precisa ser sinceros com Deus, ser honestos, para realmente o Senhor trabalhar nos nossos corações e para que a gente realmente viva uma vida de arrependimento. Porque só através do arrependimento que nós podemos ser transformados por Deus. E quando nós somos transformados por Deus, a gente não se conforma com as coisas aqui do mundo. Eu vou mudar essa marca, pastor. Quando vocês vierem, nos próximos, vão ser vários fogos. Vai ser vários foguinhos. Nós estamos com o nosso tempo corrido. Pastor Flávio, então vamos Somos intolerantes? Não. Eu não creio que nós somos intolerantes. Na verdade, eu acho que nós somos resistentes. Conservadores? Eu acho que conservar no sentido bem consistente da palavra, né? Porque vamos pensar aqui. Hoje, a gente vê de maneira bem evidente as pessoas desistindo daquilo que seria clássico, né? O que é clássico, por exemplo? Na década de 80 e 90 era clássico a gente voltar para almoçar na casa das nossas mães aos domingos. Isso é clássico. De certa maneira, isso é ser conservador, almoçar com o pai e com a mãe. E hoje as pessoas desistem disso. Não, eu não preciso almoçar com meu pai e com minha mãe, eu posso almoçar com o meu melhor amigo da turma, por exemplo. Estou dando aqui um exemplo bem rasteiro, só para a gente pensar sobre aquilo que seria conservar. Eu acho que é um exemplo bem profundo, pastor. Não, eu digo rasteiro porque hoje pessoas discutem o que é família, né? Então, para mim, isso é algo muito, muito excelente, porque é algo que está muito recente na minha cabeça ainda. E sentar à mesa, né? Sentar à mesa sem um aparelho celular, sentar à mesa para poder jantar e conversar e tomar café. Sim. Isso é algo raro. Bem raro hoje em qualquer família, independentemente de ser uma família cristã ou não, mas isso é um efeito muito raro. Porque me parece que parte da sociedade acabou sendo engolida por um conceito alternativo, né? Então, por exemplo, não há conceito para conceito. Você já discute hoje o que é belo, né? O que é belo? O feio pode ser belo, dependendo da posição onde o feio esteja. Sim. Então você começa a discutir vários conceitos, você começa a tentar destratá-los. Ora, se você está discutindo aquilo que é básico, você não vai discutir sobre Deus? É claro que vai discutir, porque você está discutindo aquilo que você nasceu dentro de uma família. Aí você começa a discutir a importância da família. Ou seja, o teu platô, o teu teto, quem era? Teu pai e tua mãe. Você não tem mais platô porque você não respeita pai e mãe. Como é que você vai respeitar Deus? Se é uma relação, a nossa relação com Deus, ela passa diretamente pela paternidade biológica que a gente tem. Não, e é inegável. É inegável. Então, assim, o que é ser, nesse sentido conservador? Eu me apoio, e tenho dito isso para os adolescentes, para os jovens, para os pais, para as mães que me visitam lá. A gente precisa fincar essa bandeira. Não é uma bandeira ideológica, não tem nada a ver com ideologia. Somos preconceituosos? Não, em absoluto. Eu entendo que há muito mais preconceito do outro lado. Mas por que há preconceito? Porque aquela parte que destoa daquilo que a gente acredita, e aqui eu não estou defendendo a tese de que os cristãos são melhores do que ninguém. Sim. O que eu estou discutindo é que há um grupo importante, que não quer se aliar
ou se alinhar, ou se aninhar aos cristãos, porque eles destoam de conceitos que estão estabelecidos do outro lado do muro. Sem saber dos conceitos estabelecidos aqui. Exatamente. Ou seja, eu abro mão disso, eu não quero me relacionar com você, eu prefiro estabelecer um preconceito com relação a ti por conta das tuas crenças. Ou seja, há preconceito pior do que esse? Em que pese o fato, eu entendo perfeitamente que durante muitos anos a igreja evangélica se portou de maneira indesejosa, com conceitos nefastos sobre grupos. Isso é um fato. Sim. Né? Mas eu não posso considerar que aquilo que foi uma ferida, que foi uma flecha, que foi o algoz de um grupo durante algum tempo, eu não posso entender que aquilo é generalizado e perene. Não posso considerar. Há grupos e grupos, mas o que importa no frigir dos ovos não é esse grupo, mas é a fé, é o Senhor, é Deus, é a palavra. E isso é inegociável, né? Sim, É verdade. com certeza, pastor. Gente, que delícia de papo, mas a gente vai ter que encerrar, porque minha produção... eu acho chique dizer, a produção... Já sinalizou. A produção já sinalizou que a gente tá aí com o tempo, já é um pouquinho estourado. A igreja, ela vai promover agora, no final de setembro, o acampamento com o tema Inconformados, né? E eu adorei esse tema. E quando a gente já tinha feito, né, todo o escopo do primeiro IboaCast dessa temporada, Sinara já tinha trazido, vamos trazer um tema de inconformação e tal. E quando a gente viu que vocês trabalharam nesse tema, a gente diz, não, realmente é de Deus, é a gente falar sobre toda essa temática. Mas o que motivou vocês para esse encontro? E quais os tipos de temáticas serão abordadas? Falem um pouco do acampamento, o que vocês vão trazer para o acampamento, e até para a gente fazer um convite a quem está nos assistindo, né? Pais, mães, inscreverem os seus filhos, os jovens participarem, eu não sei se está aberto para os adolescentes participarem. Uhum. Então fala um pouquinho aí do nosso acampamento que vai acontecer. A ideia inicial do acampamento era atingir exatamente esse público, em especial os adolescentes, né? A ideia era alcançá-los por conta de algumas pautas que eles traziam para a gente, tanto no PG quanto nos cultos regulares, né? Então eles começaram a conversar comigo, conversar com os dois líderes também do ministério, e a gente começou a perceber que havia uma insatisfação, né? Nas escolas, havia uma insatisfação em algumas amizades, e aquilo começou a distanciá-los do nosso convívio regular. E aí a gente começou a entender que era necessário discutir esse tema de maneira mais eficaz, supervisionando de mais perto os adolescentes, porque eles estavam se distanciando, estavam ficando apagados, exatamente porque eles estavam se conformando com o modus operandi, por exemplo, dos amigos. Então, vamos pensar aqui. Eu não estou dizendo que é o caso, mas quando você vê que um amiguinho está indo para resenha, olha lá aqui, resenha, aí deixou de ir ao culto porque foi para resenha. Ou seja, ele está conformado do outro lado. Sim. Então a gente precisa começar a trazer esse adolescente para cá, para essa realidade novamente. O que está acontecendo? Por que você foi para lá? O que está acontecendo? Não é mais fácil você tentar trazer a galera da resenha para cá? E isso acabou acontecendo. Os cultos que nós tínhamos 50, 60 pessoas, hoje os cultos estão indo com 70, 80, 90 pessoas. E a gente entendeu que era o momento de começar a bater de maneira reiterada nessa tecla. Até para eles aprenderem a se posicionar, para terem mais base, bagagem nessa idade que eu sei que realmente precisa desse apoio espiritual mesmo. Eles precisam entender e internalizar esse tema. E aí me digam aqui, quais são os dias que vão acontecer, aonde vai acontecer, o que vocês podem trazer já de informação para a gente? Dia 26, 27, 28, 29 de setembro no sítio Manaim. A gente já vai colocar o link, essa semana já é disponível no Instagram da Iboa. As pessoas preenchem o link, mas eles precisam entrar em contato com a secretária da igreja para poder homologar a inscrição. Raíssa, você que já foi adolescente, que é uma jovem extremamente atuante, olha para aquela câmera e faz logo esse convite.
Gente, vocês não podem perder. Eu já participei de muitos acampamentos e, de fato, é um tempo muito especial. E eu sei que a igreja ela tem trabalhado para isso. Então, sempre é tudo muito organizado. E é um tempo realmente que a gente pode aprender e pode crescer na fé, porque a gente passa ali dias juntos em comunhão e a gente escuta muitas pessoas, ouve muitas histórias e aprende mais da palavra de Deus. Então, eu tenho certeza que é um tempo que a gente pode se fortalecer na fé. E esse tema Inconformados, eu acho que é extremamente necessário nessa fase, nessa idade, para que vocês realmente não sejam levados por qualquer doutrina e entender qual é o verdadeiro significado do evangelho. Amém. Que bom, né? Que bom. Foi bom? Sim, A gente precisa de outros, né? Eu quero agradecer pastor Flávio, na agenda apertada, porque ele é um homem de muitas rodas. Eu quero agradecer Raíssa, o tempo precioso que você dedicou a estar aqui. Eu quero agradecer minha parceira, que é sempre tão disponível, sempre tão próxima de tudo aquilo que a gente vai pensando em realizar e a mente dela vai se misturando à minha. Se fosse para a gente trazer um personagem, é meio que Pink Cérebro, é uma coisa meio entendeu? que funciona nesse aspecto. Entendi. E eu quero agradecer também a audiência de quem está nos vendo, nos ouvindo, e dizer que é sempre um prazer a gente poder sentar à mesa com pessoas inteligentes. Quero fazer um convite para que vocês não percam os próximos, porque nós dependemos de vocês para que tudo aconteça e a gente alcance muito mais vidas. Até a próxima.